Quero compartilhar com vocês um sonho maluco que tinha desde menina: ser freira. O problema é que este sonho junta duas coisas que costumam dar problemas uma à outra: razão e coração. Eu nasci numa ilha que se chama Entre Ilhas, no interior de Cametá, em Belém do Pará. Meu pai era comerciante, minha mãe costureira. Sou a 11ª de 14 irmãos. Embora tenha nascido nessa ilha, que é um lugar muito simples e com poucos recursos, tive uma infância muito feliz. Corria e brincava numa imensa praia, subia em árvores para pegar frutos, até em árvores de açaí. Mas logo cedo, aos 8 anos de idade, fui morar com a minha irmã mais velha, que é professora, casou, e foi morar numa outra ilha, a de Jaracuera, também no interior de Cametá. Acho que se procurarem no Google, não vão nem achar. Com ela aprendi a ler e a escrever. No período em que fui morar com a minha irmã, meus pais mudaram do interior para a cidade de Belém. Devido à distância, minha mãe sentia muitas saudades de mim. Pediu à minha irmã que me levasse de volta para casa. Mas foi por pouco tempo. Aos 13 anos, fui morar com meus tios em Irituia, uma pequena cidade do Pará. Em Irituia, eu só tinha uma opção de lazer: a Igreja Católica. Lá tinha um casarão onde moravam muitas freiras e elas visitavam as famílias para saber se estavam bem. Foi então que fiquei mais próxima delas e meu sonho, que desde menina era ser freira, parecia estar muito perto de se realizar naquela pequena cidade. Era a minha porção, coração, que estava se concretizando com essa convivência tão próxima com as freiras. Aos 15 anos, em Irituia, conheci costureiras, artesãs e comecei a desenvolver o meu lado empreendedor. Costurava roupas infantis para as crianças que moravam na roça. Como pagamento, eu ganhava aves, ovos, bananas, peixe, castanha do Pará e outros frutos da região. Nesse momento, já era a razão funcionando e se desenvolvendo. Enquanto isso, o coração se encantava pela vida religiosa. Aos 15 anos de idade, retornei à casa dos meus pais para continuar os estudos em Belém. Comecei a participar de grupo jovem da Igreja Católica, arranjei um namorado, ganhei o primeiro beijo. Aconteceu o momento Maísa, meu mundo caiu. Desisti de ser freira. Quando tinha uns 18 anos, sem nunca ter sofrido bullying, comecei a sentir um complexo de inferioridade. Me achava tão feia. Pensava que as pessoas não gostavam da minha companhia. Isso veio do nada. De repente, me sentia como um peixe fora d'água. Vejam só, meu nome é Belísia, que é de origem latina, que está ligado à sensibilidade, simpatia, cooperação e diplomacia. Como alguém com estas características poderia se sentir tão rejeitada? Pois é, somos complexos assim. Acreditam que quando estava no ônibus, jamais sentava ao lado de alguém? Tinha sempre a sensação de estar sendo inconveniente de alguma maneira. Se preciso, ia em pé toda amassada, mas não sentava. Foi um período bem difícil. Para superar esse desconforto, não precisei de psicólogo. Comecei a prestar atenção nas coisas boas que as pessoas falavam a meu respeito. Devagarinho, minha autoestima começou a ir para o lugar, até que venci o tal complexo de inferioridade. Aos 19 anos, fui trabalhar em uma loja de eletrodoméstico para ajudar meus pais. Após 2 anos na empresa, pedi demissão e vim para o Rio de Janeiro. Assim que cheguei aqui no Rio,
por ter experiência com vendas, fui trabalhar em uma loja de produtos diversos. Casei, tive 2 filhos, me separei por motivo de ciúme doentio, palavras ofensivas e de intensas humilhações. Após minha separação, fui trabalhar no setor de internação de um hospital. Foi então nesse hospital que surgiu a ideia de um novo empreendimento. Eu tinha que confeccionar o meu próprio uniforme. Sempre que chegava com o meu uniforme, as colegas de serviço perguntavam: quem fez este uniforme lindo? Respondia: eu que fiz. Começaram as primeiras encomendas do hospital. Depois vieram confecções de roupas, concertos, aos quais aprendi sozinha. Nesse momento, tomei consciência de que já nascera adornada com esse dom tão maravilhoso que é a modelagem e a costura. Agarrei com total dedicação. A partir dali, iniciei um trabalho de corte e costura para complementar a renda do lar. Só que, no auge das encomendas, eu trabalhei mais com o coração. Isso quer dizer que, na maioria das vezes, não cobrava pelo meu trabalho. Não achava correto cobrar por um simples fio de roupa. Estava misturando o ser empreendedora ao meu lado não realizado de freira, com sinônimo de caridade. Caridade mais sutil. Era minha baixa autoestima dando as caras novamente. Fiquei vários anos trabalhando mais com o coração do que com a razão. Em 2003, sofri um acidente de carro. Ao receber os atendimentos pela equipe de saúde, houve a necessidade de permanecer internada para fazer alguns exames, onde se descobriu um problema e que precisaria operar. Nesse momento, precisei interromper minhas atividades laborais, inclusive o trabalho de costura, para me preparar e enfrentar a cirurgia. Um dia, ao sair para fazer o exame de biópsia, não consegui realizar, porque estava com a pressão arterial elevada. Ao voltar para casa, resolvi ir caminhando até a estação de trem. Meio triste, preocupada com a minha saúde e com o meu trabalho de costura que estava parado. Passei em frente a um brechó de roupas e acessórios femininos. Entrei, conversei um pouco e aproveitei para oferecer os meus serviços. Quem sabe um dia, se ela precisasse e eu pudesse? Pois não é que depois de alguns meses ela me telefonou? Eu já estava recuperada, cheia de saúde, vontade de trabalhar e precisando muito de uma graninha. Ela estava me fazendo uma proposta de trabalho para que eu confeccionasse artesanatos para uma loja que seria inaugurada na zona sul do Rio de Janeiro. Gente, vocês já imaginaram? De Entre Ilhas, lá do interior de Cametá, no estado do Pará, para a zona sul do Rio de Janeiro? Fiquei numa emoção de botar o coração para correr. Só tinha um problema que ninguém sabia. Eu nunca havia feito artesanato na vida. Mas lá vou eu deixar uma oferta dessa no ar. Aceitei o desafio. E falei: claro, minha querida, deixa comigo. Vou fazer umas peças lindas que você vai vender muito na Zona Sul. Naquele momento, eu estava confiando no meu potencial. Era minha autoestima de volta. Acreditava que faria o meu melhor para dar tudo certo. Agora, aqui entre nós, modestamente falando, fiz e foi um grande sucesso. Vendi muitas peças, minha autoestima foi para o lugar. Infelizmente, minha amiga precisou fechar a loja. Mas até aí o milagre já tinha acontecido. Esse desafio me impulsionou.
com o sangue fervendo pelo artesanato, abracei a ideia de me tornar uma artesã e de trabalhar com a razão. Finalmente tinha conseguido um caminho que juntasse a razão com o coração. O coração faz o design e cria as minhas peças. A razão bota para vender nas feiras da cidade e de onde mais tiver espaço. Razão, ganhar meu sustento. Emoção, fazendo alguma coisa que me dê profundo prazer. Tudo foi possível a partir do momento em que superei os obstáculos. O principal deles, dentro de mim mesma. Passei a acreditar na minha capacidade, permitindo minha autoestima se expandir e fazer com que as minhas mãos traduzam meu sonho. Muito obrigada.